hábito, roubar um minutinho para agradecer a todos, como membro da comissão organizadora, dizer que foi uma experiência muito produtiva, muito enriquecedora, e devo o primeiro agradecimento à Sandra por me ter convidado a fazer parte dessa empreitada, que acho que começou muito bem e promete avançar ainda melhor. E agradecer a todas as pessoas que aceitaram o nosso convite de participar, levando muito a sério aqueles que são os desafios que a gente quis colocar com esse congresso. Gostaria também de deixar um agradecimento ao Centro de Estudos sobre a África, Ásia e América Latina, que providenciou ajuda para que eu pudesse estar cá presente, através de um projeto que partilho com alguns colegas e amigos, que é as narrativas do Oceano Índico no espaço lusófono, e que, digamos, apoiou e tornou possível a minha vinda aqui para o Congresso em alturas de problemas financeiros que estão dos dois lados do Atlântico. Passo já a apresentar o meu texto, que na verdade preciso de uma pequena correção. Eu, quando pensei a comunicação, estava sendo muito otimista e coloquei aqui uma palavra que é a ecocrítica, que era suposto ser o final da minha reflexão. Confesso que não consegui elaborar algo que chegasse a ter uma reflexão no âmbito da ecocrítica, e por isso vou corrigir com a Nua Vida dos Animais apontamentos, e acreditem que não é humildade mesmo, apontamentos, por isso tenham paciência se a coisa não estiver muito bem alinhada, para uma leitura biopolítica da obra de João Paulo Borges Coelho. E gostaria de começar esta minha fala pautando sinteticamente algumas das pistas teóricas que emolduram a reflexão que aqui pretendo desenvolver. Em primeiro lugar, as referências mais evidentes dizem respeito ao título desta comunicação, como já expliquei, tem uma pequena correção, mas também uma espécie de trocadilho, talvez um pouco ambíguo e quem sabe se bem conseguido, entre a célebre novela de metaficção do escritor sul-africano John Maxwell Coetzee, A Vida dos Animais, publicada em 1999, e o ensaio de Giorgio Agamben, Homo Sacer, Potere Sovrano e la Nuda Vita, de 95. Trata-se em ambos os casos de aparatos conceituais que me parecem iluminar possíveis pistas interpretativas para uma leitura da temática ambiental e, sobretudo, da vida animal, e vão ver que eu me vou focar apenas na questão da vida animal, na obra de João Paulo Borges Coelho, indiciando deste modo itinerários conceituais que se prendem com uma dimensão crítica e filosófica de matriz biopolítica, nos termos da teorização proposta por Achille Mbembe no célebre ensaio Necropolítica. No que diz respeito ao texto de Coetzee, a impossibilidade de uma análise promenorizada de uma obra que, pela sua singularidade, tem suscitado múltiplas e ambíguas leituras, o que gostaria de mencionar aqui, em vista de uma possível interpretação da obra de Borges Coelho, é a leitura proposta por Marjorie Gerber em resposta às duas conferências apresentadas por Elizabeth Costello, alter ego literário de Coetzee e protagonista de A Vida dos Animais, e que pode ser resumida na pergunta que encerra o texto da estudiosa americana, e passo a citar. Nestas duas elegantes palestras, pensamos que John Coetzee estivesse falando de animais. Seria possível, porém, que o tempo todo ele estivesse perguntando: qual é o valor da literatura? Ora, a semelhança da pergunta formulada por Gerber em torno do texto de Coetzee, poderíamos então nos perguntar: quando na sua obra, e aqui me refiro, por exemplo, às Duas Sombras do Rio, Cidade de Espelho, Rainhas da Noite, Água, Ponta Géria, ainda não li, por isso suspendo o juízo, Borges Coelho nos fala de animais e de ambiente, seria possível que o tempo todo ele estivesse perguntando: qual é o valor da vida? E de certa forma, é a partir dessa pergunta e dos desdobramentos que se abrem pensando esta interrogação, a partir do espaço e do tempo em que essas escritas se escrevem, que é possível encontrar um ponto de encontro, um dos muitos, aliás, entre a obra de Coetzee e a obra de Borges Coelho, ressalvando a dimensão ética, política e filosófica da temática ambiental,
que me parece configurar-se como um recurso estético paradigmático, isto é, exemplar, nos termos teóricos propostos por Agamben, onde a reflexão em torno da vida animal se torna um lugar literário historicamente consolidado para rearticular os significados que dizem respeito ao poder soberano. Isto é, e de acordo com o que afirma Achille Mbembe, as figuras da soberania cujo projeto central não é a luta para a autonomia, mas a instrumentalização generalizada da existência humana e a destruição material de corpos e populações. Fim de citação. Ora, na impossibilidade de me deter numa análise exaustiva das obras citadas, gostaria de convocar aqui uns exemplos que, no meu entender, se apresentam como paradigmáticos no que diz respeito a essa possível interseção entre a dimensão ecocrítica, biopoder e necropolítica. Trata-se de vários momentos do romance Rainhas da Noite, publicado em 2013, apesar de não ser a obra de Borges Coelho, em que esta dimensão crítica se configura como mais explícita, sobretudo se pensarmos em romances como As Duas Sombras do Rio, A Cidade do Espelho ou Água, parece-me um texto onde esta intersecção é articulada numa dimensão menos metafórica, isto é, num plano mais conceitual e logo filosófico, revelando uma proximidade, por exemplo, com o campo de trânsito, e aqui apoio-me exatamente na leitura que foi referida pela Rita hoje de manhã, que é a leitura proposta por Nazir Khan no seu estudo sobre o João Paulo Borges Coelho, e que, pela sua fisionomia estética, me parece corresponder ao género do ensaio metaficcional, tal como, por exemplo, pode ser o caso de A Vida dos Animais, de John Coetzee, apontando para uma relação entre violência e vida animal na perspectiva de um desdobramento da transformação da soberania em biopoder, de acordo novamente com George Agamben, e configurando o espaço político pela impossibilidade de distinção entre bios e zoé, isto é, um espaço de indefinição e de contínua transição entre o humano e o animal, onde o animal não se coloca numa antítese, a famosa dicotomia entre o homem e a besta, mas sim como exemplo de vulnerabilidade à violência no espaço-tempo colonial e também pós-colonial. Nesse sentido, A Vida dos Animais torna-se assim uma experiência estética exemplar daquilo que Agamben define como nua vida, pautada pela sua exclusão inclusiva e, sobretudo, pela dimensão de inevitável e ilimitada exposição à violência. A este propósito, gostaria de começar por um breve excerto de Rainhas da Noite, que, apesar de não apontar explicitamente para questões ambientais, se coloca como indício para a reflexão crítica que aqui estou procurando esboçar. Nas soalheiras manhãs de sábado, acontecia-me por vezes, e estou citando, obviamente, como todos sabemos, parar à esquina da Avenida Kim Il-sung e observar os livros usados expostos no passeio, em cima de esteiras de caniço ou caixas de cartão, e a deixar-me tomar pelas sensações desencontradas que tudo aquilo me provocava. Os carimbos de proveniências das obras que o folhear ia rápido ia revelando traziam-me a ideia de bibliotecas tornadas desta maneira mais pobres, espaços públicos que lembram cada vez mais grandes paquidermos feridos de irreversíveis doenças. Uma espécie de terra de ninguém que a todos aflige, por ninguém lhe achar utilidade. Fim de citação. A relação entre os grandes paquidermos feridos e as bibliotecas como terra de ninguém aponta para um desdobramento teórico ulterior, que talvez aqui não vou conseguir abordar de forma muito pormenorizada, e que se prende com uma relação entre comunidade e dimensão imunitária, o munus, nos termos da teorização apresentada pelo filósofo Roberto Espósito, iniciando uma relação entre vida animal e patrimônio cultural que pode ser visto como outro indício de um estado de exceção que pauta o desdobramento do poder soberano na perspectiva biopolítica, isto é, um exemplo de nua vida. Essa reflexão torna-se ainda mais evidente se pensarmos numa outra passagem do romance, isto é, o episódio da gazela, que, pelas palavras de Maria Eugênia, nunca chegou a habituar-se a andar pela casa como eu esperava que acontecesse. E aqui cito a parte relativa à gazela, de Rainhas da Noite.
Embora muito enérgicas, suas pernas eram de uma magreza extrema, 4 finas canas que a todo momento davam a ideia de se irem partir. Era tímida, procurava normalmente os cantos onde não reparassem nela. Quanto sofrimento imprimido no sangue, através de gerações, escondia uma timidez assim. Mas o que movia atrás desta timidez era uma ânsia inextinguível de liberdade. Olhava o céu, através da janela, e a pele tremia-lhe ligeiramente, como sacudida por um choro manso, um padecimento. Era a vertigem da liberdade. Fim de citação. A gazela, após ter partido a mesinha de canto e esmigalhado a maldita bombonière, é posta no galinheiro, de onde o dia seguinte chega por mão de conforme o jardineiro o relato do acontecido. E cito: Senhora, esta noite as galinhas comeram os olhos da gazela. A gazela está cega. A imagem que, de certa forma, encerra a própria história de Maria Eugênia Murillo, será este o episódio do que a sua narrativa termina, e passo a citar: olho e tudo me parece cinzento, não consigo ver, sou como uma gazela cega. Fim de citação. Aponta para diversas possibilidades interpretativas. À primeira vista, numa leitura de pendor mais ilustrativo, surge a dimensão de inadequação e enclausuramento que pauta a existência desta personagem em Moatize. No entanto, numa perspectiva analógica e talvez de maior abstração crítica e conceitual, o episódio parece apontar para aquilo que a Chilembembe define como topografias da crueldade, constitutiva do espaço-tempo colonial, isto é, a concatenação entre biopoder, confinamento e estado de exceção, tornando a imagem da gazela numa metonímia da existência humana na colónia, e onde o deslizamento semântico e conceitual entre humano e animal constitui a estratégia estética para dar figura à dimensão da violência que pauta o poder e a soberania numa dimensão política colonial. Para além disso, o episódio da gazela, que julgo ser um momento central da própria economia do romance, não apenas num plano narrativo, mas também para uma interpretação do significado crítico da personagem de Maria Eugênia em Rainhas da Noite, aponta também para uma dimensão que rearticula a relação entre colonial e pós-colonial, preanunciando os desdobramentos trágicos da vertigem da liberdade que caracteriza o confinamento do animal no espaço doméstico e situando-se então na perspectiva de uma metonímia do biopoder também na pós-colónia. Quanto sofrimento imprimido no sangue através de gerações escondia uma timidez assim, mas o que movia atrás desta timidez era uma ânsia inextinguível de liberdade. É essa passagem que, em minha opinião, de forma implícita e simultaneamente emblemática, deixa pressentir um discurso que redefine a dimensão política do animal, apontando para uma analogia cuja função, e aqui volto a citar a leitura de Marjorie Gerber sobre Coetzee, é colocar algumas das mais pertinentes questões éticas e políticas que linguagem e imaginação possibilitam. Nesse sentido, o romance As Duas Sombras do Rio parece-me apontar para uma leitura semelhante e na impossibilidade de uma análise mais detalhada, gostaria apenas de mencionar aqui, a nível de exemplo, sobretudo o capítulo 21 do romance, A Última Dança de um Casal, onde o episódio dos elefantes apresenta uma interseção entre caça e chacina que aponta mais uma vez para uma configuração da vida animal como figura, isto é, categoria biopolítica da pós-colónia. Concluindo, refletir em torno da vida dos animais no conjunto de obras publicadas até hoje por João Paulo Borges Coelho, para além de apontar para pistas teóricas e conceituais, ainda talvez por desinventar na recepção crítica do autor, parece também oferecer a possibilidade de reequacionar o valor ético e político desta escrita, isto é, tal como na obra de Coetzee, analisada por Gerber, individuar na relação entre linguagem e imaginação a marca da ação política que cabe à literatura. Muito obrigada.